Pode passar. Vamos ler o texto completo, irmãos, do verso 19 até o 21. Que os irmãos já tenham conhecimento da divisão do texto. Verso 19a, que foi o nosso primeiro sermão, domingo passado, a soberania de Deus, a fidelidade de Deus. E hoje, da parte B, do verso 19 até o verso 21, a responsabilidade do homem. E aí nós vamos ver uma ordem, uma ilustração, uma aplicação dessa ilustração. Aqui Paulo está sendo bem didático, meus irmãos. Isso é uma maravilha, para que a gente não fique com dúvida. Né? Apesar de existir essa tensão, soberania de Deus e responsabilidade do homem, que não é fácil, né, de você entender todas as implicações. Na verdade, é fácil entender. Difícil mesmo é aceitar, certo? Porque a Bíblia é muito clara. Aqui é um de vários textos onde a Bíblia mostra muito claramente que Deus é soberano, Ele controla tudo. E ao mesmo tempo, esse todos não tem livre-arbítrio, mas tem responsabilidade. Como é que resolve isso? É você fazer a parte que cabe a você e deixar Deus fazer a parte que cabe a Ele. Só que normalmente a gente inverte isso. A gente não quer fazer a parte da gente e a gente quer dizer para Deus fazer o que a gente quer que Ele faça. Enquanto Deus é soberano, Paulo entendeu isso, por isso que ele escreve isso repetidas vezes aqui em Efésios, em Romanos, deixando bem claro. Em Romanos é o ápice. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quiser. Esse é o ponto. Mas vamos ler o texto aqui. Verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Oremos, meus irmãos. Senhor, te damos graças mais uma vez por estarmos aqui. Te agradecemos pela salvação que tu nos deste, pelo sustento, pela provisão, pelo privilégio de estarmos em uma igreja onde a tua palavra tem a primazia, onde nós lemos a tua palavra, oramos a tua palavra, cantamos a tua palavra e ouvimos exposições na tua palavra, seja aos domingos, seja das quartas-feiras na EBD, nos devocionais. Te somos gratos, Deus, por nos dar essa oportunidade. E aqui, mais uma vez, de entender as nossas responsabilidades. E como sempre te suplico, mais uma vez eu imploro, Deus, que a tua graça, o teu favor se derrame sobre a criança, sobre o idoso, sobre o mais instruído, sobre o menos instruídos, que todos sejam alcançados com as verdades desse texto, aqui e agora. Que saiamos diferente de como entramos aqui, Senhor. Que possamos, de fato, aplicar a tua palavra quando ela diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Que isso seja fato, Senhor, hoje e sempre, na vida de cada um desses irmãos. Ser conosco agora, Deus, que seja prazeroso. Nós lemos a tua palavra, nós cantamos a tua palavra, nós mostramos a nossa gratidão em trazer as nossas ofertas, os nossos dízimos, não para barganhar contigo, Senhor, mas para dizer que tudo que temos é teu, sempre foi teu, sempre será teu. Nós somos apenas mordomos. Não nos deixa ser infiéis, Senhor, nesse ato de louvor. Que nós não venhamos a pensar como muitos aí pensam. Eu tenho que fazer isso para que o Senhor me dê mais, multiplique. Eu tenho que fazer isso porque eu sou grato pela maior riqueza que dinheiro no mundo pode comprar, que foi a salvação, Deus. Em nome de Jesus, não nos deixa nos iludir com os bônus. Nos faz lembrar sempre do prêmio maior,
do presente maior, da bênção maior, que é a salvação, a garantia de que estaremos contigo nesse reino que tu já estabeleceu e vai completar aqui nesse mundo, onde estaremos contigo, onde o pecado não existirá mais, onde te louvaremos e engrandeceremos o teu nome para sempre. Em nome de Jesus, seja conosco agora, Deus. Abençoa esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, deixa eu só fazer a introdução do ponto 1, né? Só para os irmãos ficarem bem conscientes da soberania de Deus. Que foi só a parte A do verso 19, né? Que aí nós ressaltamos palavras importantíssimas nesse pequeno pedaço do verso, que foi, entretanto, firme fundamento, permanecer, selo, conhece e pertencem, né? Então, esse entretanto aí, eu lembro que eu disse para os irmãos, é uma palavra no original que dá a ideia de enfatizar algo, que pode ser substituída por apesar disso. Apesar disso o quê? Apesar de dentro da igreja, no meio dos cristãos, se levantarem falsos cristãos e automaticamente falsos mestres, que vão falar palavras que não são verdadeiras. Mesmo que tudo isso aconteça, apesar disso, a igreja do Senhor, a verdadeira, nunca deixará de existir. Por quê? Baseado na expressão firme fundamento. Eu me lembro que essas duas palavras juntas, elas dão a ideia de alicerce e fundamento. Algo bem seguro. E aí nós entendemos, e eu trouxe no sermão passado, várias percepções do que seria esse fundamento. E aí eu mostrei para os irmãos que no 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, aparece essa expressão para a igreja. Em outros locais, o fundamento é Cristo. Em outros locais, o fundamento são os apóstolos. Em outros locais, o fundamento é Deus. Mas aqui, especificamente, é a igreja. Não a igreja de Éfeso, não é? Onde Paulo está escrevendo para Timóteo. Mas a igreja universal, de todos os tempos. Inclusive a nossa aqui, serve para nós. Ou seja, apesar de existir, sempre existirão. E a prova é que as epístolas de João diz que é necessário que saiam do meio de nós para que a gente identifique quem são e quem não são. Por isso que ele deixa bem claro que a nossa responsabilidade é experimentar os espíritos e provar se eles provêm de Deus ou não. E esse espírito lá está ligado a uma pessoa que está falando. Tem que pregar a cruz, tem que pregar arrependimento, não só bênção. A mensagem principal de Gênesis e Apocalipse sempre será Cristo e a sua obra. Esse é o ponto. E aí, para deixar ainda mais firme, como tudo está no controle de Deus, que apesar dessas coisas, Deus tem a sua igreja, é dele, e ninguém pode destruí-la, ele ainda agregou a essa exortação, a esse ensino, a palavra selo. E aí, se os irmãos não lembram, eu vou lembrar. A palavra selo, ela dá a ideia de autenticidade, propriedade e proteção. Olha aí, meus irmãos. Lembra que eu disse para os irmãos? Irmãos, esse verso 19 é o baluarte de 1 e 2 Timóteo. É o baluarte. É Deus dizendo, o mundo tem problema, o mundo é cheio de gente falsa, o mundo é cheio de gente, cobras, serpentes, que querem a todo custo desgarrar o povo de Deus. É fato, existe. Mas eles não conseguirão. Eles não conseguirão. Porque os meus têm um selo. Os meus, usando essa tríade aqui, têm autenticidade, nunca deixarão de ser meu, tem a minha marca, é minha propriedade e tem minha proteção. Eu me lembro que eu fiz uma ida ao passado, na patrística, e depois, num passado mais recente nosso, da reforma, agora no mês passado se comemorou mais de 500 anos de reforma, e aí eu trouxe para os irmãos a percepção desses homens. Por exemplo, patrística, Agostinho de Hipona, mais conhecido, Crisóstomo, Gregório de Magno, eles viam nesse selo
a união entre graça divina e cooperação humana. Deus agindo para guardar e Deus agindo nos seus filhos para que eles, aí no linguajar dos reformadores, perseverem. Os reformadores olhavam para esse mesmo texto e viam eleição e perseverança dos santos. É o que nós vamos ver no segundo ponto, que é a responsabilidade do homem. Se você olhar para o verso 19, tem essa divisão. É só prestar atenção. Ó. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Pertence, conhece. Lembra? Não é um conhecer só de ouvir falar. É um conhecer antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios. É o conhecer, e eu fiz a analogia de um marido com a esposa. Que essa palavra conhecer no grego, ela tem relação com a palavra conhecer do Antigo Testamento, que é iadá, que ela é sempre usada para a comunhão carnal de um homem com a mulher. A relação, que é uma prova de intimidade maior de um casamento. Qual é? É a relação íntima entre o homem e a mulher. Isso, de fato, é o casamento no Antigo Testamento, tá, irmãos? Só lembrando aqui, abrindo aqui um parênteses. Não é? Casamento, para nós hoje, tem que ter o cartório. Justamente pela dureza de coração do homem. Mas no Antigo Testamento não existia cartório. O casamento se dava quando tinha a conjunção carnal, o ato sexual. Aí essa palavra conhecer está lá, para definir isso. Certo? Então, a ideia de uma intimidade, que Deus nos conhece no mais íntimo nosso. Então, não é um conhecer de Deus olhar na linha do futuro e ver o que a gente vai fazer, e aí por causa disso Deus nos escolhe. Não. Deus nos escolheu porque Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios capítulo 1. E por causa disso o texto vai terminar dizendo, pertencem. Esse pertencem aí, meus irmãos, é os que são dele. Essa expressão que indica posse, cuidado. Por isso, meus irmãos, quando Jesus fala lá pela pena de João, nos evangelhos de João, ele vai dizer que aqueles que o Pai dá a ele, ninguém pode arrancar da sua mão. Ninguém. E é dentro desse contexto que a gente diz, meus irmãos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Aí o salvo para sempre, ele tem que entender essa verdade e viver aquilo que é a responsabilidade dele, que é o nosso segundo ponto. Então, só para fechar esse primeiro ponto, que foi o sermão passado, em resumo, fica assim, ó. Deus conhece, ama e protege os seus. Eles lhe pertencem. Ele tem posse, cuidado. Entendeu, irmãos? Paulo vem advertindo Timóteo. Timóteo, cuidado. Cuidado com os falsos. Ele deu o nome. Só você voltar, está aqui o nome dos indivíduos, ó, Himeneu e Fileto. Cuidado com esses caras. Cuidado, eles estão pervertendo, eles estão ensinando uma doutrina que não é bíblica. Chega a ser herética. Cuidado. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas não se apavorem. Eles causam algum dano, mas jamais destruirá a minha igreja. Eles jamais farão cair de fato da graça um escolhido meu. É só você ler João. Quando vai falar das artimanhas de Satanás, lá diz, dando ênfase, que eles têm artimanhas. Eles vêm, como o texto de João vai dizer, eles vêm para roubar, matar e destruir. Não é? Aqueles que são ministros de Satanás. Aí lá, para dar essa ênfase, ele diz assim, ó, se fosse possível, eles enganariam até os eleitos. Se fosse possível, mas não é. Então, para que o Senhor diz isso tudo para a gente? Se a gente não perde a salvação, não tem hipótese alguma para a gente perder a salvação e não vai ser afetado, então para que isso está na Bíblia? Para quê? Para que a gente torne o dano menor. Você quer chegar ao céu, ou por sua morte, ou por Jesus vindo. Você quer ir sempre dando um mau testemunho? Você quer ir sempre apanhando nas mãos de Satanás? Qual a resposta, irmãos? Não. Então o que é que eu tenho que fazer? É ter segurança que ele já não vai me destruir, mas ele vai
tentar causar estrago em mim, na minha fé, para que eu me torne um crente imaturo, à semelhança de muitos lá em Corinto. Muitos que chegaram a praticar pecados escandalosos, da qual Paulo diz que nem lá fora ele via. E eram cristãos. E há quem diga, né? Há quem acredite. E eu sou um desses. Lá em 2 Coríntios, ou é 1 Coríntios capítulo 5, ou é 2, é o primeiro ou o segundo, sempre me confundo. Que tem lá aquele indivíduo que está com pecado assim, que é esse que o Paulo se refere. Nem lá fora eu vi. Acho que é 1 Coríntios. Aí no 2 Coríntios aparece lá uma passagem que dá a entender que aquele indivíduo se arrependeu. Mas quando ele estava em pecado, Paulo disse o seguinte, ó, pega esse cara, joga para fora da igreja, entrega o corpo a Satanás, para que no final a alma dele seja salva. Ou seja, crente imaturo, ele sofre na mão do diabo. Ele não perde a salvação, mas sofre. Ele sofre pior do que um ímpio. Ele sofre, ele sofre. Então esses textos estão aqui para que a gente não sofra. Porque Satanás vai querer estragar. Entendeu? Aí nós temos que ter essa percepção. Jamais Satanás vai me tirar a salvação. Jamais. Mas não é porque que eu sei disso que eu vou baixar a guarda e não vou crescer na graça e no conhecimento. E como é que eu cresço na graça e no conhecimento? É olhando para esses textos e vendo o que Deus é, o que Deus faz e o que Ele cobra de nós. Então Deus é soberano e fiel. Seu plano e sua igreja permanecem firmes. Contudo, quem pertence a Ele deve demonstrar isso em santidade, que é o que o texto vai nos chamar, apartando-se da injustiça. Assim, meus irmãos, a soberania divina e a responsabilidade humana se unem, revelando que a verdadeira fé é tanto descanso na fidelidade de Deus, quanto compromisso prático na pureza da vida. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto. Começa aqui. E aqui eu separo a segunda parte do verso 19. Tá certo? Que é onde o nosso sermão... Eu acredito que é aqui que a gente vai gastar mais tempo. Porque aqui, a semelhança da parte A, tem palavras importantíssimas aqui, para a gente entender a força dela nessa ordem que está aqui. A ordem está aqui. No 19b, é a ordem. No verso 20, ele vai ilustrar o que ele quer. Que a gente compreenda nas últimas instâncias. E o verso 21, ele vai aplicar o verso 20. A ilustração ele vai aplicar no verso 21. Então aqui, na parte B do verso 19, é aquilo que no seminário gosta de se falar. É a teologia aqui de Paulo, que é a de Deus. Que tem aqui, ó, palavras. Aparte-se, ela é a primeira. Injustiça e professa. 3 palavras aqui para a gente entender o peso dela nessa ordem. Deus está dando uma ordem, através de Timóteo, através de Paulo para Timóteo, e através de Timóteo para nós aqui. É ordem. Ordem é para ser obedecida, não é para ser questionada. Ordem. A primeira palavra aí, por isso que é uma ordem, que está no imperativo. Agora, interessante. Como eu digo para os irmãos, tem algumas palavras que é necessário dizer como é que ela é no grego. É obrigado dizer, para a gente não perder a força dela. Assim como foi dito, para essa palavra aqui que apareceu no final da parte A. Final da parte A. Que ela aparece 2 vezes. Pertence e pertence. Pertencem e pertence. Aparece 2 vezes no 19a. Essa palavra, lembra que eu disse? Essa palavra, a forma dela, é a ideia de que a gente sempre pertenceu, sempre está pertencendo e sempre vai pertencer ao Senhor, não tem como. Assim como a palavra permanecem, que está no final da parte A. Agora, essa que aparece, que é direcionada à responsabilidade do homem, essa que eu acabei de falar era Deus, ligada a Deus, pertence a Deus. Então, não tem como se perder. Essa daqui, a forma como ela está,
ela traz uma ideia, meus irmãos, de, no caso aqui, quando ele diz assim, ó, afarte-se, afarte-se. A ideia é de agora. Não é protelar, não é ficar se afastando. É algo decisivo. É uma ordem clara e decisiva que você tem que tomar. Então, Paulo aqui não sugere um processo gradual, mas uma ruptura clara. Rompa. E aí, o contexto que vem depois vai nos lembrar o que é que a gente tem que romper. O que tem que romper e com quem tem que romper. Se os irmãos lembram dos outros sermões, já dá para entender mais ou menos o que é que Paulo está chamando novamente a atenção aqui para Timóteo. E assim Timóteo fazer para aqueles que estão sob a sua liderança. Então, Paulo está ordenando uma ruptura consciente e definitiva com o pecado e com tudo que se opõe à verdade. Não é um afastamento passivo, mas uma decisão moral e ativa, minha e sua. Deus não vai mandar um anjo, entendeu? Para coisas que é clara e objetiva. A gente sabe que é pecado. A gente sabe que é pecado. E essa decisão moral e ativa tem que partir de quem deseja permanecer puro diante de Deus. E o que Paulo está falando aqui não é uma ideia nova, não. Isso sempre foi requerido de Deus para o seu povo. Por exemplo, Isaías 52:11. Lá diz assim, ó, retirai-vos, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda. Em outros textos vai dizer que Deus abomina o pecado. Então, crente não pode brincar com o pecado, seja ele teórico ou prático. Então, assim a parte se expressa uma total responsabilidade nossa. Que às vezes a gente ora assim, Senhor, me livra, não é? Me livra do mal, me livra das tentações, Senhor. Quando você ora, como é que você acha que Deus vai lhe dar o que você está pedindo? De repente você está no trabalho e você está percebendo que uma colega de trabalho está lhe assediando. Está lhe assediando. Aí você é um homem crente. Aí você ora a Deus, Senhor, me livra dessa tentação. Aí você acha que Deus vai fazer o quê? Vai mandar um raio do céu, vai fulminar ela. Ou, sei lá, ela vai estar em casa cozinhando, vai cair uma panela quente em cima dela, vai ficar toda defeituosa, aí pronto, aí você não vai ter mais nenhuma atração. É assim que Deus vai agir? É não, né, irmãos? Você já sabe, nós vamos ver isso mais na frente. É fugir, é lembrar de muitas coisas. O contexto é isso? É não. Mas se a gente não entender as outras implicações, a gente fica vivendo um cristianismo só de palavra. E Satanás, o mundo das trevas, ele não vive só de palavra. Ele vive de palavra e ação. E foi assim que ele derrubou. Começa com as palavras e essas palavras se transformam em ações. Então, meus irmãos, o texto começa trazendo essa responsabilidade. Não é um pedido, não é um questionamento, mas é uma ordem. Afarte-se. E aí, ele vai trazer a segunda palavra. Injustiça. Se afarte da injustiça. Se a gente for pensar em justiça dentro do contexto da gente, tem um monte de coisa acontecendo. E nós somos craques, nós, em nos vitimizar. A gente sempre acha que os outros estão sendo injustos com a gente. E que a gente nunca é ou pode ser injusto com alguém. O que eu acho interessante na palavra do Senhor é que ela nunca vai ser, a priori, uma coisa lógica. Ela sempre vai ter um quê assim para nos chamar a pensar. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha o contexto, meus irmãos. A gente vem do verso 16 até aqui, trabalhando o quê? Obreiro aprovado, que sabe manejar bem a palavra, que evita discussões tolas, que fala
somente a verdade. Não use a sua boca para falar falatórios, coisa que não tem sentido, coisa que não tem substância. Ou seja, a verdade. Ele também tem os ouvidos aguçados. Ele não só ouve, ele escuta. Escuta quem? Aqueles que se levantam e dizem que estão falando da palavra de Deus e você consegue identificar. Não, isso aqui não é palavra de Deus, ele distorceu. Aí até aqui o contexto está dizendo, Timóteo, cuidado com os falsos. Ele poderia aqui, quando diz e chama a responsabilidade de cada crente, afaste-se, podia dizer, né, irmãos? De Emineu e Fileto. Se afaste desses dois e de todos aqueles que o acompanham nos seus falatórios, nas suas mentiras. Só que aí, por isso que não é especificamente para a igreja local. Por isso que não é uma ligação somente com algo estritamente pessoal para Timóteo. Porque a gente não vai ter exatamente aqui um Emineu e um Fileto aqui. Mas injustiça, ela está em tudo e em todos. E a injustiça, Deus está dizendo aqui para nós que a injustiça, ela pode se vestir, como Paulo vai dizer em Coríntios, de ministros de justiça, daqueles que falam com muita verdade, né? O que eles estão dizendo como sendo a palavra de Deus. Eu me lembro de um indivíduo citando Camões. Camões dizia, né, que o indivíduo, quando ele fala a verdade, a mentira com muita convicção, a mentira passa a ser verdade. Ele transmite essa ideia, ele fala com tanta convicção uma mentira, que quem olha diz, rapaz, era Camões dizia, eu não acredito no que ele está dizendo, mas ele acredita no que ele está falando, para ele é verdade. Quanto mais com as coisas espirituais, meus irmãos, aí tem que ter os olhos muito abertos. Injustiça não é só alguém roubar o teu dinheiro, injustiça não é só você ter direito àquela posição e terem te tirado. Injustiça também é você ouvir aquilo que não é verdade. Você dar ouvido àquilo que não é verdade. Você falar aquilo que não é verdade. Tudo isso, meus irmãos, ofende a Deus. E a palavra justiça aí, a ideia dela, meus irmãos, é maldade, impiedade. A palavrinha no grego, quando você pega ela e olha, todos os significados que implicam essa palavra são esses: maldade, impiedade, violação da vontade de Deus, violação da justiça, da retidão. É uma ausência de justiça. E pode se referir de duas maneiras: a injustiça moral, João 1,9, 1 João 1,9. Ele é fiel e justo para nos perdoar as iniquidades. É a mesma palavra que está aqui traduzida por injustiça, iniquidades. Então é algo moral. O Senhor perdoou a nossa imoralidade. Entendeu? Pode também significar impiedade doutrinária, que abarca aqui tanto um como a outra, esses dois aqui. Emineu e Fileto, eles eram iníquos, porque eles violavam a vontade de Deus, ou seja, tudo aquilo que alguém diz que Deus disse e Deus não disse, eles estão violando a vontade de Deus. Emineu e Fileto, pessoa, um injusto, um ímpio, um maldoso, um que não tem retidão, ou seja, ali está um indivíduo que não tem moralidade, é imoral. E eles ensinam, aí entra a segunda percepção dessa palavra, que lá em Romanos 1,18 ela aparece quando diz assim o texto, ó:
a ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Trocam a verdade pela mentira, que era o caso deles dois. Foi o que eles fizeram. Eles disseram, a ressurreição já aconteceu, a ressurreição. Não espere que ela não vai acontecer mais, não. O que é que eles estavam ensinando? Uma mentira. Porque não aconteceu ainda. Estamos esperando essa. Adão e Eva estão esperando essa ressurreição final. Ainda não aconteceu. Por isso essa palavra justiça está aqui, irmãos. Para abarcar eles, todos que vieram antes deles e todos que virão, incluindo nós e todos mais. Olha que coisa profunda aqui. Deus está dizendo, se afaste. Ao mesmo tempo ele está dizendo, não seja. Não seja. Por isso que cada crente precisa ter a sua segurança da salvação. Sabe? Tem que ter a sua segurança. Paulo tem um texto que ele diz assim, por isso eu esmurro o meu corpo, para que eu não seja reprovado e tal e tal. É porque Paulo tem medo de perder a salvação? Não, meus irmãos. Ele não tem medo de perder a salvação, não. Mas ele também não se acha o autossuficiente. Ele está fazendo o que Deus disse. Por isso ele escreveu Filipenses. Desenvolva a salvação de vocês. Ah, então é comigo. Mas vem o verso seguinte. Porque ele, Deus, efetuou o querer como realizar. É justamente, meus irmãos, essa tensão. Responsabilidade do homem, ou melhor dizendo, soberania de Deus, responsabilidade do homem. Então a justiça aqui, a injustiça que o Senhor aqui fala, abrange tanto a conduta pecaminosa quanto o ensino, o erro doutrinário dos falsos mestres. Está no verso 16 e 18. É o sistema de vida e pensamento que se opõe à santidade de Deus. Então, concluindo aqui esse ponto, Paulo convoca o crente a se separar da corrupção moral e teológica. Olha que interessante isso aqui que eu vou dizer para vocês. Ó. A gente fala assim, se faz essa pergunta. Onde é que você vê corrupção moral? Aí, normalmente, eu não sei você, se você vai ser honesto. Mas, normalmente, os crentes sempre vão olhar para fora da igreja. Corrupção moral. E a gente nunca associa a corrupção moral a uma didática, a um ensino. A gente não associa isso, deveria associar. E muito menos a gente associa isso para dentro da igreja. Mas está aqui um texto dizendo que dentro da igreja há possibilidade de se viver injustamente. A injustiça, seja ela uma conduta pecaminosa, como um ensino doutrinário. Uma casa com a outra. O erro doutrinário leva eu a viver uma conduta pecaminosa. O erro doutrinário me leva a viver a imoralidade. E injustiça, ensinei para os irmãos aqui, é você quebrar a vontade de Deus. É você fazer a sua. Então, dentro desse contexto aqui, pense agora. Tem um monte de gente, dentro de um monte de igreja, cantando coisas que o Senhor disse que não era para cantar. Ou seja, eles estão vivendo essa prática. Estão colocando prática, estão testemunhando, as pessoas estão passando lá fora, estão ouvindo essas pessoas cantando um ensinamento que não é bíblico. E esse ensinamento bíblico está sendo mostrado, testemunhado. Segundo esse texto, meus irmãos, isso é uma conduta injusta. Isso é uma conduta que o Senhor condena aqui. É uma injustiça. Então guarde isso. Uma igreja que não prega a verdade, que ensina a mentira, ela está dentro desse texto aqui. Ela está praticando a injustiça, está levando os outros a viver a injustiça. Então veja bem, quando você passa por aí e vê as pessoas com frases de efeito, eu fiz isso e Deus me prosperou, eu fiz isso, aquilo, outro, foi Deus que me deu. Ensinamentos injustos. Guarde isso, irmãos. A injustiça, a profanação, a conduta pecaminosa
Não está só no mundo, está dentro da igreja. E esse texto está aqui para que a gente não seja um instrumento disso. Não se esqueça, vou repetir aqui, irmãos. O sentido, a raiz da palavra injustiça que está aqui. Adikias, a palavra no grego. Violação da vontade de Deus, maldade, impiedade. Negação, ausência de justiça. Pode se referir à injustiça moral ou impiedade doutrinária. Então, a injustiça aqui abrange tanto a conduta pecaminosa quanto o erro doutrinário dos falsos mestres, e tem o nome deles dois aqui. Não era lá fora no mundo, não, era dentro da igreja. Havia injustiça. Então guarde isso. Eu fui injustiçado na igreja. O que foi? Atirar a minha função. Não deixaram mais eu dar aula, não deixaram mais eu pregar. Eu fui injustiçado. E tem milhares de pessoas que estão se tornando injustas e nem percebem. Porque estão ouvindo ensinamentos de homens à semelhança, com o mesmo espírito de Himeneu e Fileto. Olha que gravidade isso. Aí, Paulo não se dá por satisfeito, além de dizer, afaste-se da injustiça, ele vai dizer o seguinte: todo aquele que professa o nome do Senhor. Está falando para os crentes. Paulo tem em mente que o crente de verdade ele não perde a salvação. Ele é a igreja verdadeira, mas nem por causa disso ele deixa de ser direto. Afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então vamos lá. A palavra professar aí, ela dá a ideia de invocar. Ela dá a ideia de testemunho público. Eu sou crente, é isso aqui que o texto está dizendo. Paulo está dizendo aqui, você que diz que é crente para todo mundo. Você que confessa. Dá essa ideia. Aquele que chama pelo meu nome. O nome do Senhor. Aqui Senhor é Kyrios. Né? Romanos 10, 13. Olha o que aqui diz, como isso aqui é sério. Todo aquele que invocar, todo aquele que professar o nome do Senhor será salvo. Aí você lê esse texto e lê o nosso texto aqui, isso implica em dizer o quê? Que essa expressão indica identificação pública e confissão de fé. Aí eu me lembro quando eu era jovem, né? 14, 16 anos no colégio. Eu não tinha teologia nenhuma. Mas para errar, não precisa de teologia, né? Eu não gostava de dizer que era crente. E muito menos filho de pastor. Mas eu tinha uma cara de crente que era osso, meu irmão. Onde eu ia, o pessoal me chamava de irmão. Porque na minha cabeça, eu tinha essa implicação. De que as minhas atitudes não condiziam com aquilo que eu dizia no meio dos crentes, que eu era crente. No meio dos outros, eu ficava calado. Mas se alguém perguntasse, eu tinha que dizer. Aí quando eu dizia que era crente, aí o que vinha para cima era, é por isso que eu não sou crente. Para ser crente igual a tu. E aquilo me deixava preocupado, mas eu não mudava. Até o dia que Deus realmente me mostrou que eu precisava viver segundo aquilo que eu acreditava. Aí depois eu entendi que não era pela minha força, era a própria força de Deus que estava ali em mim para que eu, fizesse o que Ele mandava e não fizesse aquilo que certamente desagradaria a Ele. Então eu sou muito grato a Deus por todos os livramentos que Deus me deu na minha vida de jovem, adolescente, jovem, até casar. Mas está aqui, lembrando a nós. Então, pastor, agora eu vou ficar com medo. De quê? De dizer que sou crente. Pode ver, ter vergonha. De ficar com medo era de pecar e não de dizer que é crente.
Você tem que sair daqui pensando assim, então agora eu tenho que andar cada vez mais na linha, para que com autoridade, quando as pessoas me perguntarem, sempre você sai dizendo por aí que é crente, não. Quando as pessoas perguntarem, tu é cristão? Você, na verdade, as pessoas nem precisam te perguntar que você é cristão. Elas reconheçam isso. Elas olhem para ti, tu é cristão, né? Quando a pessoa diz assim, se alegre, viu? Uma pessoa olhar para você assim, tu é crente, né? É porque ela viu alguma conduta sua que difere das pessoas comuns. Você foi luz, aí por isso ela disse, só pode ser crente. Então louve a Deus se isso está acontecendo. Se ninguém diz isso de você, não fique tão preocupado não. Se preocupe se de fato você consegue cumprir isso aqui. Ó. Afaste-se da injustiça todo aquele que professa. Então, professar o nome do Senhor nada mais é do que declarar pertencer a Ele, reconhecer sua autoridade e o seu senhorio. Meus irmãos, isso é uma questão de entendimento. Quando você diz que é crente, na sua cabeça você tem que pensar assim: eu estou seguro nas mãos do Senhor, o Senhor é meu Senhor, o Senhor é meu Salvador. Aí você lembra lá do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola, porque eu sou desobediente. Até na minha desobediência, Senhor, a tua presença está junto de mim, para não me deixar caído. É isso que a gente tem que lembrar. Em hipótese alguma, a gente tem que achar que a nossa perseverança na santificação, que ele vai chamar a atenção agora, que é purificação, depende somente da gente. Lembre-se, soberania de Deus, responsabilidade nossa. Mas o querer e o efetuar é dele. A gente tem que se submeter a isso. Quem invoca o nome do Senhor deve viver de um modo condizente com essa confissão. Então, o versículo é muito direto. Afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, Paulo une aqui, numa mesma frase, meus irmãos, graça e responsabilidade. De um lado, Deus conhece, é o verso 19 todo, né? Deus conhece os que lhe pertencem, soberania divina. De outro, aparte-se da injustiça, responsabilidade humana. Então, o verdadeiro crente não apenas confessa o nome de Cristo, mas também se separa do pecado e da falsidade, vivendo de modo coerente com o senhorio de Jesus. A fé verdadeira sempre produz santidade prática. Porque o que é fé? A definição de fé? Os 3C. Conhecimento, consentimento e confiança. Então, é isso aqui, ó. Deus, tu me salvou, eu salvei. Senhor, mas eu peco. Mas eu lhe dou força para você se levantar e caminhar. Eu não vou deixar você na mão. A única coisa que é sua responsabilidade é reconhecer que você peca ainda. E todas as vezes que você pecar, você me buscar, se arrepender, largar e ir para frente. Não deixar Satanás te acusar. Confiar no selo. Confiar que você está seguro, protegido, que você me pertence. E assim, o seu temor a mim não seja como o mundo tem, que é de fugir de mim. Mas o seu temor a mim, de você vir a mim e se derramar na minha presença. Eu sempre vou te perdoar. É isso que a Bíblia mostra. Então, meus irmãos, a fé verdadeira sempre produz santidade. Sempre produzirá. Uns mais rápido, outros mais devagar. Aí, de repente, com alguns, diminui ali. Mas depois, é a caminhada cristã. É a caminhada cristã. E aí nós adentramos a ilustração que ele vai fazer. Paulo quer que fique claro na cabeça de Timóteo e na nossa também, que a justiça está dentro, está no nosso meio, não é só lá fora não, está no nosso meio. E aí ele traz essa ilustração aqui da casa e dos utensílios. A casa aqui o que é? É a igreja. Não é a minha casa, não é a sua casa, é a igreja, está preso num contexto maior. Fundamento de Deus, a igreja. E agora ele vai trazer essa ilustração. Ele já trouxe uma ilustração do selo com relação a Deus,
que é a segurança que nós temos, que a igreja está segura nele. E agora ele nos leva para dentro da igreja, que é o nosso convívio. E ele traz essa ilustração aí, ó. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Agora olha aí o paralelo que ele vai fazer. Alguns para a honra, outros, porém, para desonra. Aí é um exercício prático. Aqui é uma ilustração. A quem isso se relaciona? Aí se você olhar para o texto, meus irmãos, honra, eu só posso relacionar a ouro e prata. Porque honra não é algo valioso? Não é não? Então só posso comparar com ouro e prata. E madeira e barro é inferior a ouro, né? Só pode ser desonra. Então olha que interessante. E mais interessante ainda que esse mesmo autor, olhe como Deus está sempre se colocando. Aqui tem implicações também de soberania de Deus. Apesar de o que está claro aqui em evidência é a responsabilidade da gente, de saber identificar esses utensílios. Quais são os de honra, quem são os de ouro e de prata, e quem são os de barro e os de madeira. Aí você olha para o contexto anterior, os de ouro e de prata, com certeza são os crentes verdadeiros. E os de barro e de madeira são os falsos, os crentes falsos, os mestres falsos. Porque eles são desonrosos. Mas sempre esteve no controle de Deus. Quem foi que botou esses indivíduos no meio da igreja? Quem foi que botou? Aí você vai dizer, foi Satanás. Não, não foi Satanás. Quem é que manda para a igreja? Esses falsos mestres. Esses falsos crentes que se tornam falsos mestres. Quem é que manda? Está no controle de quem? Do próprio Deus. Mas Deus vai responsabilizar o Satanás, o diabo. Mas é Deus. O mesmo autor escreve isso aqui, ó. Aí leve lá, para você ver que não é eu que estou inventando. Romanos capítulo 9. Abre lá. Romanos capítulo 9. A mesma palavra. Aqui está traduzido com utensílios, é vaso. A palavra foi traduzida para vaso em Romanos. É a mesma palavra que aqui no nosso texto está como utensílios. Mas abre aí Romanos 9. Olha que coisa fantástica. Olha aí o verso 20. Não dá para questionar Deus. Todo mundo achou aí? Espera aí. Olha o que é que diz o texto, ó. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar o que fez? Por que você fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso? A mesma palavra no nosso texto de Timóteo, que está utensílio, a mesma palavra. E aqui é o mesmo autor, Paulo escreveu Romanos, Paulo escreveu para Timóteo. Então volta para o texto. Será que o oleiro, verso 21, não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos, os utensílios de ira, preparados para a destruição. A fim, vamos ler o 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Volta lá para o nosso texto. Olha aí. Já disse, né? Ouro e prata simbolizam os crentes fiéis. Os vasos, utensílios de madeira e barro representam os falsos mestres. Ou seja, os cristãos nominais.
Tem muitos irmãos. Mateus 7, citei ele, né, no sermão passado. Senhor, expulsamos o demônio, fizemos isso, fizemos aquilo. Não vos conheço. Vocês não são posse minha. Não vos conheço. Olha aí. Aí Paulo está escrevendo isso aqui, dizendo, Timóteo, vou ilustrar aqui. Se tu não entendeu, Timóteo, entende agora. Não baixa a guarda. Não baixa a guarda, Timóteo. Fica alerta. Fica alerta, porque dentro da igreja existem os crentes e os não crentes. Existem os verdadeiros e os falsos. Cuidado. Cuidado. Agora está tudo sob meu controle. Tudo sob meu controle. Quando você olha para Romanos, está tudo sob meu controle. Tudo nesse tabuleiro, eu que coloco as coisas e tiro. Para o meu nome ser glorificado. E como é que Deus faz o seu nome ser glorificado? Através dos seus agentes, que são os crentes. Por isso é a nossa responsabilidade. Por isso que João entendeu isso e diz, não fique com a cabeça virada não. É necessário que ele saia do nosso meio. Justamente para provar quem é e quem não é. Por isso a igreja é tão importante, meus irmãos. Por isso que os desigrejados não tem noção do perigo que eles correm. Se na igreja há perigo, e está aqui dizendo, mas a igreja é o meio aferidor de Deus, meus irmãos. Para mostrar quem são e quem não são. Por isso, categoricamente aqui eu reafirmo, a palavra de Deus, ela não veio só para ser pregada para salvar, não. Ela veio para condenar. Porque quando você pega Romanos, está lá dizendo, nós lemos, que Deus criou de antemão os vasos para honra e desonra. Vaso de desonra, vou citar um aqui. Judas. Judas se perdeu no caminho? Não, meus irmãos. Lá na eternidade da eternidade, ele não tinha jeito para ele, não tinha saída para ele. Ele era vaso de desonra. E tantos mais. Mas, pastor, agora eu fiquei confuso. Agora eu não sei o que é que eu sou. Ei, na altura de um campeonato desse, crente, tu que tem 10, 15, 20 anos, se tu ainda tem dúvida, então pede para Deus te salvar. Porque, meus irmãos, eu não fico com dúvida. Impressionante. Eu sei que eu sou pecador e estou vendo um monte de pecador aqui. Mas nessa hora, meus irmãos, eu me agarro na promessa do Senhor, que diz que se confessar os teus pecados ao Senhor Jesus, crendo, sereis salvos. Eu creio que Jesus é meu Salvador. Ponto. Mas também aprendo que eu ainda peco a semelhança do ímpio, aquele que não conhece a Jesus. E aí você pode pegar Romanos 7, alguns entendem assim, Paulo falando isso, o bem que eu quero fazer eu não faço e tal, por mais que eu compreenda ali, o que eu compreendo naquele texto ali, já ensinei os irmãos aqui, Romanos, e está num dos meus livros, é que ali é Paulo dizendo o processo da salvação dele. Não que um crente pode perder a salvação, ou que ali é um ímpio, não. Ali eu entendo que é Paulo explicando como foi o processo. Deus foi puxando ele até, de fato, ele entender que era cristão. E a luta do crente é essa. Então, essa figura, meus irmãos, aqui, que eu fundamentei em Romanos, ela aparece, por exemplo, em Mateus 13, 24 a 30, que é a história do joio e do trigo. Honra e desonra. Vasos de ouro, de prata, de barro e de madeira, joio e trigo. E também da rede, que vai pescando peixe, aí depois vai tirando do cesto os bons e os ruins. E quem é que faz isso? É sempre Cristo. E às vezes a gente quer entender que isso é só no final. Não, Deus vai fazendo isso dentro do nosso tempo. E Ele vai usando a igreja e os seus. Sabe? Por isso que a gente não pode pegar uma pessoa e colocar ela como, eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus. Eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus. Aí ficar focando. Eu vou pregar para ele, eu vou pregar pá. Não, você tem que pregar para todos, porque a salvação não é por insistência. Entendeu? Não é por insistência. Se fosse por insistência, era muito fácil, meus irmãos. Entendeu? Então, ia ter uma conversão em massa nos presídios. Está tudo preso, botava fone no ouvido, obrigatório, botar fone no ouvido, pregação, aceita Jesus, e pronto, tudo ia se converter. Não é por insistência. É um toque divino. E é um negócio assim, tire por você.
Eu não lembro exatamente quem era que estava pregando no dia que eu entreguei, né? Como arminiano, eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor. Mas eu tenho a imagem. Eu, adolescente, devia ter talvez 12, no máximo 12 anos. Meu pai já era presbítero, estava lá na frente, numa igrejinha que não era a igreja que meu pai pastoreou grande, ainda era pequena ainda, era um irmãozinho pequeno. E eu me lembro que eu me aproximei da minha mãe, um banco aqui, eu pequenininho, eu disse: mãe, eu quero aceitar Jesus. Você quer, meu filho? Quero. Então, quando o pastor falar aí, você vai lá na frente. Eu fui. E de lá para cá, eu posso dizer que eu nunca me desviei. Não vivi um cristianismo na íntegra, não é? Mas eu me lembro que ali o Senhor alcançou meu coração. E quando veio o ministério pastoral na minha vida, foi que eu disse: rapaz, se eu tinha dúvida que eu era crente, que eu não era crente, mas agora eu sou crente mesmo, porque escolher a mim para ser pastor, rapaz. Aí eu só me lembro das palavras de Paulo, né? Paulo disse que Deus sempre vai envergonhar, né? Escolher as coisas loucas do mundo, né? Para envergonhar. Para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer seminário na Spurgeon, comecei lá em 2011, final de 2011 para começar 2012. Eu já era pastor dessa igreja. E lá eu vi muitas pessoas desdenhar do meu pastoreio. Porque mediam o meu pastoreio pela igreja que eu tinha. Uma igreja pequenininha. Foi depois da transição, que ficou poucas pessoas aqui. Os irmãos que estão aqui com muito tempo devem lembrar. Ficou poucas pessoas aqui. Não é? E nesse caminhar de 4 anos estudando lá, apareceram muitos que eram vistos como vão ser excelentes pastores. Eu não estou dizendo isso aqui para me vangloriar, não. Pelo contrário, para dizer como Deus pega as coisas que não valem nada, né? E coloca numa posição de que muitos brigam, dividem para querer estar. Se passaram os 4 anos, me formei com muita luta, me formei. E esses, a maioria desses, meus irmãos, que eram vistos como os caras, hoje, boa parte deles estão fora do ministério. E boa parte desses que estão fora do ministério saíram de uma forma escandalosa. E Deus me guardou. Nesse tempo todo aqui, tem me guardado. Isso é uma certeza para você, meu irmão. Por mais que você seja fraco, a força não está em você. A força está no Senhor. Aí o Senhor está em você, o seu espírito. Mas a força não é você, é o Espírito dele que habita em você. E um coração quebrantado e contrito, esse Deus sempre ouvirá. E essa ilustração aqui, que Paulo coloca para Timóteo no verso 20, ele vai aplicar no verso 21. E aí aparece, pelo menos, algumas palavras e expressões no verso 21, que vai dizer assim, ó. Aí estamos indo para o final. Assim, pois, desta maneira, entendendo que no meio de vocês vai existir, não toda hora, mas vai aparecer. Cuidado. Assim, pois, se alguém se purificar, olha aí, ó, se purificar destes erros, será utensílio, vaso para a honra, santificado e útil. Meus irmãos, são muitas palavras. Eu vou tentar resumir, porque senão vai ser outro sermão só aqui. Ao seu Senhor. Só que a palavra Senhor aqui, na minha tradução, em algumas traduções tem possuidor. Essa seria uma melhor tradução, certo? Porque normalmente quando a gente lê Senhor, a gente pensa que é Kyrios, mas não é, é outra palavra aqui. E a outra palavra que está aqui, ela dá a entender aquilo que nós vimos no verso 19, pertence, posse.
ela tem um peso, assim, um peso prático mais forte, prático, real aqui, do que o simbolismo de Kyrios, que é o Senhor, né, soberano. Aqui não, é aquele que é dono mesmo. Entendeu? Está sob os seus cuidados, sob a sua proteção. Aí ele diz, ó, estando preparado para toda boa obra. Então presta atenção aí, ó. Aqui a gente encontra uma sequência espiritual. Olhando para o verso 20, ele está aplicando. Timóteo, você é a sua igreja. Pastor Iranildo, você é a sua igreja. Se purifique. O crente se separa da impureza moral e doutrinária. É assim que ele se purifica. Entendendo bem o que ele ouve. Se santifique. É consagrando-se novamente ao serviço do mestre. Senhor, me perdoe. Eu me purifiquei, me perdoe. Entrou no caminho da santificação. Entrou no caminho da santificação, você se coloca na posição de ser útil. Ter utilidade. Torna-se instrumento eficaz nas mãos de Deus. Perceba? Me afasto do pecado. Quando eu me afasto do pecado, e que pecado é esse? Aqui, de pessoas que pregam a mentira. Que pregam a mentira, que leva as pessoas a viver a injustiça, fora da vontade de Deus. Quando eu me separo desse pessoal, eu estou me purificando. E eu tenho que fazer isso de forma imediata, sem diálogo. O meu amigo está me fazendo pecar, eu rompo a amizade com ele. O meu emprego está me fazendo pecar, eu vou pedir demissão. O meu namoro está me fazendo pecar, sair da vontade de Deus, eu termino. Não quero conversa. Não tem meu termo. Eu acabo. Aí eu estou me purificando. O segundo passo, Senhor, perdoe-me. Eu estou me santificando. E assim eu estou dizendo, Senhor, use-me. O Senhor pode me usar. E o terceiro passo, o quarto passo, melhor dizendo, é a preparação. É a rotina para não cair. E assim você está vivendo aquilo que a Bíblia chama de boa obra. Perceba, não é obra. O texto não diz somente isso. Verso 21. Santificado e útil ao Senhor, preparado para a obra. Para a boa obra. Se aqui esse adjetivo bom está aplicado, isso quer dizer que existe uma obra que não é boa. E qual é a obra que não é boa? É aquela que não é perfeita e agradável na vontade de Deus, como diz Romanos. A boa é aquela que o Senhor preparou, como diz Efésios 2:10. O Senhor preparou obra, uma boa obra, para que nós caminhássemos nela. E aqui na prática, o que seria essa boa obra? Na prática, não ouvir mentira, não falar mentira, não se comportar segundo a mentira, mas a verdade, conduta moral e conduta teológica, doutrinária, correta. Entendeu? Se o texto está dizendo tudo posso naquele que me fortalece, qual é a verdade desse texto que eu tenho que colocar em prática? É tudo que eu quiser? Só basta eu querer, aí eu confio no Senhor e Ele vai me fortalecer? É, irmãos? Não. O texto vai dizer para nós que se eu estiver passando por muita dificuldade, o Senhor está comigo. Se eu ficar muito rico, o Senhor também vai guardar meu coração, para que eu não me torne avarento, idólatra. E ache que a minha segurança está nas coisas que eu tenho. Tudo posso que me fortalece, é isso aí. Entendeu? E tantos outros textos. Esse é o ponto. E esse é o contraste do que é vaso de honra e vaso de desonra. Quem se purifica destes erros? Que erros são esses? Aí se você olhar o contexto, é falatórios vazios e profanos, impiedade crescente, verso 16b, falsa doutrina sobre a ressurreição, desvio da verdade. Então é isso, irmãos. E o Senhor diz, os que são meus vão praticar as boas obras. Senhor, possuidor, que significa Senhor absoluto, mestre soberano, ou proprietário, é mais forte que o termo Kyrios, que também significa Senhor, mas pode se aplicar a contextos humanos de respeito,
como Senhor meu, dono da casa. A palavrinha que está aí é despotes. Por outro lado, carrega a ideia de autoridade plena. Servos, posse. Escravo de Cristo. Em outras palavras, o possuidor aqui é aquele que tem autoridade total sobre os utensílios da casa, os vasos de honra. A casa de Deus. Partindo para o final, meus irmãos. Muita coisa para eu falar aqui, mas não dá não. Já foi. Vou terminar aqui. Conclusão, tá, irmãos? O que é que nós vimos aqui? Aí eu vou juntar esse sermão com o passado. Paulo apresenta aqui um ensinamento, uma teologia prática aqui. Qual é a teologia? Qual é o ensino aqui? Qual é a doutrina aqui que Paulo ensina? Deus é fiel e quem invoca deve viver santamente. Soberania de Deus, Deus é fiel. Honra no serviço. Santo, o homem. Segunda coisa. Nunca esqueça. A ilustração do verso 20. Nem todos os na casa são fiéis a vasos de honra e desonra. Cuide para não ser você o de desonra. A aplicação, verso 21. O servo fiel, ele vai se purificar. Porque a obra de Deus, como diz lá em Isaías, ela é feita. Ninguém vai impedir a obra ser feita. Deus vai chegar e vai, como diz lá no último versículo de Judas, antes do Apocalipse. Cristo vai nos apresentar a igreja perfeita, aos trancos e barrancos, com falsos crentes, falsos líderes, mas a igreja vai chegar lá. Deus não perde nenhum. E o que implica, essa implicação, é essa palavrinha Senhor, que é possuidor. Aí junte essa palavra aqui, esse verso 21. Será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, ao seu possuidor. Junte isso aqui com o verso 19. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então não se apavore. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, aplicações bem práticas aqui para vocês. Santidade não é opcional. Pertencer a Deus implica viver separado da injustiça. Fé verdadeira exige coerência moral. Segunda, nem toda aparência é autenticidade. Há muitos vasos na casa de Deus, o valor deles se mede pela pureza e utilidade, não pela forma externa. Por isso tem que conhecer. Tem que conhecer. Tem que andar com a pessoa. Tem que conhecer. Deus usa vasos limpos. Por isso, a pureza, a santificação é necessária para que você esteja apto a ser usado por Deus. Por fim, não esqueça. A soberania de Deus, não esqueça isso aqui. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus conhece os seus, mas os seus devem se apartar do mal e buscar a santificação. Ponto. Está aqui. Verso 19. Soberania de Deus, responsabilidade do homem. Está aqui. Soberania de Deus, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, sendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, responsabilidade do homem. Afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Purifique-se dos erros, verso 21. Porque você será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Que Deus possa ter nos abençoado. Se Deus quiser, próximo domingo, teremos mais um sermão. Eu acredito, só o verso 22, tá, irmãos? Só o verso 22 vai ser o nosso sermão. Porque tem palavras aqui: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. O sermão vai ser todo aqui.
pancada, irmãos. Maravilhoso. Lê esse texto aí, estude esse texto aí. E lembrando os irmãos aqui, da quarta-feira, eu fiz um pedido aos irmãos, não foi quarta-feira? Nós cantamos aqui quarta-feira, eu vou estender para a igreja. Nós cantamos aqui quarta-feira aquela canção que diz o que mesmo, irmãos? Esqueci, ó. Qual era a canção? Rapaz, tá aí, tá vendo? Pronto, aí, irmão. A tua graça é bem melhor do que a vida. A tua graça é bem melhor do que a vida. Aí eu disse para os irmãos, duas palavras importantíssimas aí. Graça e vida. Aí eu disse para os irmãos, estou dizendo para vocês agora. A gente canta, a tua graça é maior do que a vida. O que é graça? O que é vida? Eu disse, irmãos, meditem nessa frase, nessas duas palavras, graça e vida. Que nós cantamos isso. Essa é uma teologia boa, justa, que nós temos que colocar em prática. Como é que você vive isso na prática? Quando é que você pode dizer, na real, que a graça é bem melhor do que a vida? O que é que você entende por vida? O que é que você entende por graça? Aí eu pedi para os irmãos colocar aí na quarta-feira, quando eu vim aqui, irmão, o que foi que tu percebeu aí? Porque uma coisa é a gente cantar, outra coisa é a gente viver, entendeu? Aí eu até dei uns spoilers aí, olha, pegue lá a ideia de Paulo. Quando Paulo disse, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, tira esse espinho de mim, tal e tal. Aí Deus disse o que para ele? A minha graça te basta. É como se Deus estivesse dizendo, a minha graça é bem melhor do que vida. E a vida de Paulo ali, o que é que ele queria na vida, na prática? Livramento. Aí eu aplico. Graça, livramento é melhor do que vida, ficar vivendo. Sofra, mas tenha a minha graça. É melhor sofrer tendo a minha graça do que sofrer sem ter a minha graça. A vida não faz sentido. E aí, busque outras implicações. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.